Hoje é sexta-feira, estamos encerrando mais uma semana com a graça de Deus e o texto que temos aprendido é o Salmo 34, versículo 4, que nos diz assim: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O tema que temos debruçado sobre ele é Vença os seus temores. Recordando que Davi, ele escreveu este salmo quando ele estava sendo perseguido por Saul e ele buscou refúgio ali em Gate com o rei Aquis, e ali ele, vendo que o rei estava armando uma situação para tirar a vida dele, ele se passa por louco, mas ele percebe que aquilo foi uma orientação e uma sabedoria que Deus o deu para superar aquela situação. E no versículo 4, depois de registrar um louvor, a gente sabe que esse salmo é um salmo de louvor, de sabedoria, de livramento. Ele louva a Deus nos 3 primeiros versículos. No versículo 4, ele conta aqui a sua experiência. Ele fala: eu busquei o Senhor e Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. É interessante que esse texto tem uma lição que ele nos deixa. É saber que homens como Davi, homens como Josafá, ele teve medo também diante dos meunitas, os amonitas e os inimigos ali que estavam diante dele. E a gente sabe que o medo, ele é algo natural, ele acontece nas nossas vidas. O que não pode é um medo residir no seu coração. Quando você passa por algo momentâneo, isso é normal e faz parte da nossa natureza. Eu tenho os meus medos. Tem hora que eu passo por temores e eu creio que você também é assim. Muitas vezes nos é ensinado que o cristão não pode sentir medo, que o cristão não pode ter os seus temores, mas teoricamente isso é até bonito, mas na prática a gente sabe que não é assim. Todos nós, em algum momento da caminhada, nós sentimos medo. Mas esse texto nos mostra uma receita, que quando estivermos com os corações temerosos, igual Josafá, nós devemos fazer uso da oração, nós devemos buscar a Deus. E o texto fala que esse Deus, ele é maravilhoso, ele está atento às nossas necessidades, esse Deus, ele acolhe as nossas orações. E o melhor de tudo é que esse Deus, ele tem condições de nos libertar de todos os nossos temores, de todas as nossas aflições. Ele tem poder de nos dar vitória contra o nosso medo. E isso é algo maravilhoso. E esse texto, então, ele vem nos mostrar que muitas vezes nós sofremos muito mais do que deveríamos sofrer. Talvez você hoje, o seu medo é maior, talvez você hoje, a sua dor é maior, porque você não tem usado a oração. E você precisa entender que o medo, ele é algo pedagógico, ele é algo usado pelo nosso Deus. O medo serve para nos aproximar do nosso Pai em oração. Você que tem filho, quantas vezes você está com o seu filho em algum lugar e ele quer soltar da sua mão, ele quer andar na frente, mas quando vem um cachorro, ele fica com algum medo, rapidamente ele recorre aos braços do Pai. Assim somos nós para com Deus. Muitas vezes somos independentes, muitas vezes queremos contar com o nosso braço, muitas vezes queremos resolver do nosso jeito, e o medo vem, e o objetivo do medo é nos levar para mais perto do nosso Deus, do nosso Pai, e isso acontece através da oração. Quando você ora, Deus, ele acolhe a nossa oração e ele pode nos livrar de todo o medo. Ele tem um remédio. Então, se você fizer isso, você vai viver uma vida de vitória contra o medo. E talvez você tenha tido muito medo, muitos temores, é porque você não tem orado. E o seu sofrimento se torna muito maior, porque você não tem utilizado a arma que Deus deixou, você não tem tomado o remédio que Ele já prescreveu, você não tem feito aquilo que Ele orientou. E isso acaba potencializando o nosso sofrimento. Que Deus realmente te abençoe, que você possa ouvir a voz de Deus. Deus está falando conosco. O problema não é o monte estremecer, não é a terra abalar. O problema é que Deus está falando e ninguém ouve. E Deus está nos confrontando a termos uma vida de oração. E assim nós vamos apropriar-se desta promessa e viver uma vida livre do medo. Neste momento nós vamos orar.
Deus, muito obrigado por esta palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Obrigado por esta semana, que possamos viver uma vida de oração, de busca, de clamor, de intercessão, de humilhação na sua presença, porque o Senhor vai ouvir e o Senhor vai nos livrar de todos os nossos temores. Esse é o maior desejo do nosso coração, Pai. Abençoe o nosso final de semana, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus abençoe o seu final de semana.